O dia que você ficar face a face com Ele, você nunca mais será o mesmo. É por isso que eu oro tanto por você, eu oro tanto por essa casa, eu oro tanto por pessoas que andaram conosco e agora não estão de novo. Eu oro e digo: Senhor, um toque teu pode mudar tudo, Senhor. Um dia que alguém te veja face a face, um dia que alguém sinta o teu amor, um dia que alguém tenha aquela sensação que eu já tive um dia, onde parece que eu sou totalmente amado e totalmente conhecido de Deus. E aí aquela música da Fernanda Brum martela na minha cabeça: quem um dia andou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Essa é a maior verdade do crente, porque crente não é o cara que vai no domingo, crente é aquela pessoa que fala face a face com Deus na segunda-feira, na terça-feira e todos os dias. É por isso que o salmista Davi escreve no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e é isso que eu quero e procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias. Ele não está dizendo que ele quer viver na igreja. Aquela casa representava a presença de Deus. Ele estava dizendo: eu quero ser absorvido pela presença de Deus. Eu não quero voltar para minha casa e viver uma vida normal. Eu quero ir para o meu trabalho e viver na presença de Deus. Eu quero andar na minha família e viver na presença de Deus. É isso que Davi pediu, é isso que Moisés pediu, é isso que eu estou pedindo nessa noite para o Senhor, e é isso que eu te encorajo a pedir para Ele: um toque. Êxodo capítulo 33, versículo 2 até 18, Deus está falando com Moisés, e Ele diz: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei todo mundo do meio do caminho para essa terra que eu vou dar para vocês: cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e os jebuseus. Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no meio do caminho. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E disse Moisés ao Senhor: Senhor, tu me ordenaste, tu me chamaste e disse: conduz esse povo, e agora tu não me permite saber quem vais enviar comigo. Tu disse que me conhece pelo nome, e tu tens te agradado de mim. Então Moisés declarou: se tu não fores conosco, por favor, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se tu não estiveres conosco? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra, se a tua presença não estiver conosco? Então o Senhor disse a Moisés: tá bom, Moisés, então vou fazer o que tu me pede, porque eu tenho me agradado de ti e te conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Peço-te que me mostres a tua glória. Vamos orar, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que tem acontecido nesse domingo. Essa manhã foi linda, Senhor, tua presença repousando sobre a igreja. O culto das 16 horas foi incrível também, Senhor, um toque teu sobre toda a casa. Mas tu tens uma porção para essa noite. Cada pessoa que entrou aqui, eu oro por um toque teu. Deixa aquele com o coração mais resistente, até aquele que tem um coração bem mole, eu oro: toca os corações hoje, vem com a tua presença, repousa teu Espírito sobre essa casa, Senhor. Tudo o que nós queremos é o que aquela música diz: só queremos a ti, Senhor. Tudo o que queremos a ti, toca-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus avós são portugueses, já faleceram, mas eu cresci nessa cultura. Meu pai é português, eu agora por isso tenho dupla cidadania. Cresci nessa cultura portuguesa, não só de comida, mas também de linguagem. Então eu entendia bem os ditados e as ideias daquela fala portuguesa diferente da nossa brasileira. E a minha avó tinha um ditado que ela sempre repetia, que era esse: menino farto não é papador. Atualizando, menino farto, que tem fartura, não é bom de garfo, não é comedor. E quem é pai aqui sabe que eu estou falando, sabe que esse ditado é muito verdadeiro. Os nossos filhos, por terem muita oferta de comida, quase tem que apontar uma arma na cabeça para a criança comer uma cenoura, porque eles têm muita fartura, têm muita oferta de muita coisa, então eles não são dados ao garfo, porque estão fartos, porque tem sobra. Há alguns anos, há muito tempo atrás, eu tinha acesso a vídeos cassetes de um ministério de louvor,
E eu assisti aquilo insistentemente até não poder mais. Eu via aquilo que estava acontecendo naquele culto, eu chorava, eu fazia meus devocionais com aquelas músicas, e eu sonhava um dia estar num lugar como aquele, ou pelo menos naquele lugar, que a presença de Deus fluindo de uma maneira que por trás das câmeras eu era impactado. E um dia eu tive a oportunidade de estar lá, em outro lugar, em outro país, e quando eu estive lá, de fato, mesma presença de Deus, mesma atmosfera, mas as pessoas no lugar pareciam que não davam valor àquilo que eles estavam experimentando. Parecia que elas tinham ido num culto de domingo normal, estava todo mundo bem arrumado, com suas famílias. Eles estavam ali de maneira mais mecânica. Não tinha gente entregue de mãos levantadas, não tinha ninguém emocionado, chorando. Às vezes eles até conversavam no meio do culto, no meio do louvor. Lá na frente, no hall, parecia um shopping, todo mundo conversando, todo mundo dando risada, enquanto lá dentro a presença de Deus fluindo, parecia, na minha opinião, naquela experiência, que as pessoas, elas tinham se acostumado com a presença de Deus e elas não davam o devido valor àquilo que estava acontecendo naquele lugar. Aqui na igreja, eu pessoalmente sou chato, a Janine ainda é mais do que eu com relação a isso. Eu acredito que um culto pode mudar a vida de uma pessoa por um detalhe, porque a presença de Deus está no lugar. À medida que a igreja e a comunidade se reúne e começa a dizer, só quero a ti, a presença de Deus é manifesta no nosso meio. Deus não precisa nos dar nada. Essa música é perfeita para a gente cantar hoje. Tu não me deves nada. Deus não precisa nos dar nada. Nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus e adorar o seu nome, e sem precisar dar nada, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa com a sua presença. É por isso que um monte de gente no louvor chora, é curado, fisicamente, emocionalmente, transformado, liberto. Cadeias são livres no meio do louvor. Quantos sabem o que eu estou dizendo? E aí o ponto que nós somos chatos é que às vezes tem gente lá no hall conversando e a gente sempre proíbe, diz, enquanto estiver acontecendo uma experiência de adoração, enquanto a igreja estiver reunida aqui, ninguém fica conversando ou dando risada aí fora. Todo mundo está aqui dentro porque algo sagrado está acontecendo. Nós não podemos perder a reverência de entender aquilo que está acontecendo na reunião dos santos. Então, por isso, nós não queremos nos acostumar. E o meu ponto dessa noite é esse: é muito fácil para nós, seres humanos, nos acostumarmos na vida cristã com tudo aquilo que Deus nos dá. Ele nos dá uma vida nova, Ele nos dá liberdade, Ele restaura o nosso casamento, Ele restaura as nossas finanças, Ele cura as nossas emoções. E é muito fácil virmos num culto de domingo e nos apegarmos a tudo que Ele pode nos dar. É fácil de vir aqui numa reunião para pegar uma emoção, pegar uma energia, pegar uma motivação para a semana, porque eu estou um pouco abatido, orar um pouco mais, andar na linha para que Deus me dê as coisas. É fácil nos enganarmos com relação a isso. E o meu ponto dessa noite, a primeira pergunta, o título da mensagem é: você é íntimo de Deus? Você tem intimidade com Deus? Porque todo esse texto fala de uma experiência, de uma tentação de estar acostumado com as coisas da vida cristã. Às vezes acostumados até com o ministério. Estou acostumado a ser voluntário, então eu vou no culto porque eu sou um voluntário. As pessoas precisam de mim. Eu vou no culto porque eu toco. Eu vou no culto porque eu sirvo. E o ministério se torna mais importante do que a intimidade com Deus. Por isso eu pergunto: será que você é íntimo com Deus? Uma primeira pergunta é essa. Ou uma primeira observação é essa: durante esses últimos anos eu tenho dito isso, que a intimidade com Deus não pode ser medida com a sua frequência no culto de domingo. O relacionamento com Deus não acontece no domingo, ele acontece na segunda-feira, de manhã, 6 da manhã, é que aí nós vamos ver se você é íntimo com Deus. Aí outras pessoas são mais lentas, 9 horas da manhã, e às 11 horas da manhã, se alguém acorda às 11 horas da manhã, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, levanta mais cedo. Mas seja lá qual for a hora que você levanta e começa a sua semana, é que define a sua vida cristã, e não no domingo quanto você canta, amém? Agora eu liguei o modo pentecostal. Se prepare aí que estou chegando. O texto aqui, eu sabia que sempre tem pentecostal no meio. No culto anterior, tinha umas irmãs da Assembleia de Deus de Coque, e aí a família toda estava dizendo, eu estava torcendo para tu falar aquilo, que uma irmã de Coque ia descer rodopiando. E eu não falei, mas o povo pentecostal está por aqui.
O texto que nós lemos tem um contexto, e é o seguinte: o povo havia se tornado escravo agora no Egito por 400 anos. É muito tempo. São pelo menos 6 gerações. O avô, bisavô, tataravô, sei lá o que mais avô, eles eram escravos. Historiadores falam que eles trabalhavam entre 18 e 20 horas todos os dias. Você consegue entender isso? 18 a 20 horas todos os dias, com alimentação, com ração controlada. Então, a vida deles era isso. E agora Deus vem e dá um presente para eles, que é uma libertação. As 10 pragas, então eles olham e assistem a libertação de Deus através das 10 pragas. Hoje eu ainda ouvi uma piada sobre isso, achei muito engraçado, eu vou falar aqui agora. Tem uma moça que disse: não, eu acho que ele é de... tenho certeza que ele é de Deus. Sabe, ele o pretendente. E aí a outra botou assim: amiga, as 10 pragas também eram de Deus. É boa essa piada, eu não tinha ouvido essa. É só uma pequena pausa aqui para você que está solteiro, ficar alerta. Deus está falando, até nas brincadeiras. Então eles viram o livramento. Agora eles atravessam o Mar Vermelho. Esse povo está vendo milagre em cima de milagre. Agora estão morrendo de sede no meio do deserto, e Deus faz brotar água da rocha. Agora eles são alimentados pelo maná que desce do céu. Eles estão vendo o tempo inteiro glória em cima de glória. Eles chegam agora no pé do Monte Sinai. Moisés sobe, eles veem aquela nuvem, fogos, loucurada acontecendo, manifestação de Deus. É como se Deus estivesse mostrando o seu poder para eles no topo dessa montanha. Agora uma voz audível, onde todos eles escutam o maior êxodo da história humana. Alguns falam entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas atravessam e são livres. Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, e enquanto ele está lá em cima demorando, eles têm uma promessa de que Deus libertou, vai cuidar deles e vai dar uma terra. Mas eles não aguentam esperar, e eles constroem agora um bezerro de ouro. O bezerro de ouro, na verdade, eles estavam dizendo: olha Deus, eu sei que tu queres que a gente te adore, então nós vamos te adorar como se tu fosse um bezerro. Eles estavam cheios de boas intenções, mas como diz o ditado da minha mãe, de boas intenções o inferno está cheio. Eles estavam errados e em pecado. O povo representa muito quem nós somos. Quem aqui, não vire para o lado, não dê sinais, mas quem aqui não recebeu uma promessa de Deus, que Deus faria alguma coisa, não aguentou esperar e falou: eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Eu sei que o Senhor está com a agenda lotada, deixa eu dar uma ajuda. Eu sei que tu me prometeu a pessoa que vai vir no meu futuro, vai casar, e nós vamos constituir família, mas como o Senhor está demorando, eu vou usar a tecnologia, Tinder. E aí ajuda o Senhor. E crente é criativo. Senhor, no que parar, vem de ti, Senhor. Vai passando. Amarrado, se alguém tem Tinder aqui, queima o celular agora, Senhor, em nome de Jesus. Deixa cair no chão, quebra esse negócio. Filisteu nenhum vai te pegar, minha irmã, e nem filisteia. E aí esse povo aqui tenta dar essa ajuda, e aí Deus diz: olha, eu não vou ir com vocês, eu não vou ir, senão eu vou matar vocês no meio do caminho. Vocês são doidos, vocês são muito rebeldes. E aí ele chama Moisés para uma conversa. E o texto agora acontece nesse lugar, na tenda do encontro. Na tenda do encontro, onde Moisés se encontrava com Deus. E o primeiro ponto, a primeira ideia é essa: que até esse dia o povo conhecia, o povo tinha Deus como um conhecido. Cresceram ouvindo, foram em algumas reuniões de alguma igreja, foram em algumas religiões, ouviram sobre Deus, leram sobre Deus, viram na televisão sobre Deus. Eles tinham a Deus como um conhecido, mas não eram íntimos de Deus. Por isso eu pergunto: você é íntimo de Deus? Vou pregar em 2 pontos rápidos, e vou me ater a 2 versículos que são diferentes de 2 semanas atrás, para tranquilizar vocês, ok? É uma continuação daquela pregação, não é a mesma coisa. E no final eu tenho certeza que nós vamos ter uma experiência de transformação de mente, e uma experiência de transformação do nosso coração, a respeito do que Deus quer para nós. E o primeiro versículo que eu quero meter é o versículo 11, e o primeiro ponto é esse: Moisés falava com Deus, eles falavam como amigos. O texto diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, na tenda do encontro, uma tenda onde Moisés entrava, a nuvem de Deus descia, contextualizando,
antes da nova aliança, na velha aliança, ou seja, para você entender, antes da morte e ressurreição de Jesus, é velha aliança, então Velho Testamento, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Deus não falava na terra com todo mundo, falava só com algumas pessoas, nesse caso específico, Moisés. Então, se as pessoas quisessem falar com Deus, iriam até Moisés. Ele está nessa tenda, a nuvem desce, ele vai ter essa conversa. Josué não saía de frente da tenda, ele estava sempre ali o tempo inteiro. Todas as outras tendas do povo estavam montados na volta. Agora o povo está com medo e eles, em reverência àquilo que estava acontecendo lá, todo chefe de família ficava na frente da sua tenda, de todas as tribos, eles estão aguardando. Moisés agora está falando com Deus face a face. Deus havia falado com Moisés já como um Deus, quando ele estava na sarça ardente, como um general dando ordens agora para libertar o povo, como um juiz e um legislador entregando para ele as tábuas da lei, mas agora o texto diz que eles falam face a face, como amigos. Você precisa entender que falar com Deus como amigo é diferente de falar com um conhecido. Vou dar um exemplo para você. Pense no seu chefe, quando você quer esticar o feriado do carnaval, e pense no seu chefe quando você vai pedir para ele. Você pede em qualquer momento? Não. Não, se ele é chefe de verdade, você precisa esperar o dia bom do chefe, é ou não é? Não é todo dia que é o dia bom do chefe. Então, calma, eu não tenho toda essa intimidade. Então, primeiro eu preciso ver como é que está a minha moral ainda com o chefe. Preciso ver se ele está bem naquele dia. Se a chefe for mulher, eu preciso ter uma noção, senão vai coincidir o meu pedido com o dia onde os hormônios dela vão estar meio balançados, senão vai me dar um não bem reto. E eu peço para ele, porque não tenho intimidade, medindo as minhas palavras. Agora um amigo é totalmente diferente. Um amigo é outra história. Sexta-feira o time de louvor foi para um retiro, ficaram sexta e sábado lá, e eu iria junto com eles lá na sexta-feira compartilhar a palavra, e eu precisava de um carro para ir até lá, estava sem o carro, e eu liguei para o Léo Moraes, pastor Léo Moraes. Quem é que conhece o pastor Léo Moraes aqui? Levanta a mão. Que é meu amigo de longa data. Eu só levantei o telefone e falei: Léo, preciso do teu carro emprestado para ir no retiro, tu me empresta? E ele falou: demorou, só pegar a chave aqui. Na mesma hora. Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem que carro não se empresta, né? Sabem, né? Eu só estou dizendo isso para você, nunca pedir o meu. Carro não se empresta. Você só vai pedir um carro emprestado para quem você tem muita, mas muita intimidade. Então existe uma diferença entre você conhecer alguém e você ser íntimo de alguém. Nós corremos o risco aqui de conhecermos a Deus, mas eu preciso te mostrar isso essa noite e liberar essa palavra sobre nós. Essa igreja aqui nasceu da intimidade, nasceu numa reunião em uma casa com algumas pessoas que se reuniam para louvar, orar e adorar a Deus. Ninguém queria títulos, ninguém queria aplausos, não existia plateia. A única coisa que nos movia semanalmente era uma intimidade profunda com a presença de Deus. Assim nasceu essa igreja e assim vai permanecer. Por maior que nós sejamos, por mais estrutura que nós tenhamos, nós seremos uma igreja de intimidade com Deus num culto de domingo à noite. Nós podemos vir bonito, de chapinha, de sapato alto, arrumados, mas nós não podemos perder a essência de intimidade com Deus, de chorar se precisar chorar, de ajoelhar se a roupa estiver atrapalhando, de nos derramarmos e rasgarmos o nosso coração na presença de Deus. Essa igreja não vai perder a intimidade no nome de Jesus. E aí então eu pergunto, segunda pergunta dessa noite: que tipo de relacionamento você tem então com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Você olha para Deus como um juiz, onde se você não cumprir algumas questões ele vai te penalizar? Ele é um general que você é obrigado a cumprir as ordens e as regras? Ou você tem intimidade com Deus e você chama Ele de Pai? Ou você fala com Ele face a face como um amigo? E aí então Moisés, falando face a face, argumenta. O texto diz que Deus está dizendo: eu não vou com vocês, eu não vou. Então ele está argumentando. E Deus diz: olha só, eu vou mandar um anjo, eu vou dar vitória, vai dar tudo certo para vocês, mas a minha presença não vai ir com vocês. Não é a primeira vez que isso acontece. Abraão é o pai de Israel. Abraão, tudo nasceu através de Abraão. Deus chega para ele e diz: através de ti eu vou constituir um novo povo, uma nova família. E ele dá uma promessa para ele:
Sara, tua mulher é estéril, mas ela vai ter um filho. E aí o texto diz, e a história diz, que os anos se passam, e de novo, agora eles têm que passar em um teste. De novo eles não aguentam esperar. Lembram do povo? Lembra da gente? Não aguentam esperar. Lembram do Tinder? Não aguentam esperar e querem dar uma ajuda para Deus. Então ele comete um erro. Ele cai no teste. Ele é reprovado no teste. Ele tem um filho com a sua serva, dizendo para Deus: olha, Deus, tu não me deu um filho, mas eu vou te dar aqui, eu vou dar um jeito. Tem um filho aqui. Não é exatamente como tu queria, mas está aqui. E aí, essa história diz que mais adiante Deus permite que ele passe por um novo teste. Deus deu então para ele o filho da promessa agora, chamado Isaque. Isaac já está maiorzinho e Deus diz: vamos provar agora o teu coração. Sobe até o Monte Moriá e sacrifica essa criança para mim. Então Deus está pedindo que o filho da promessa, tudo aquilo que ele colocou, Abraão colocou a sua energia, as suas forças, é onde a sua família continuaria. Agora Deus está pedindo de volta. E aí, o final da história, por mais estranho que possa parecer, você que não conhece muito bem, é que quando ele está prestes a fazer isso, o anjo tira a mão dele e diz: não faça isso. E aí Deus provê através de um cordeiro, provê aquele sacrifício. E o ponto é esse: Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou te tirar as coisas, mas eu vou manter a minha presença contigo. E Abraão diz: sim, tu pode me tirar todas as coisas, se a tua presença estiver comigo, eu topo. Agora com Moisés é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Ele está dizendo: Moisés, eu vou te dar todas as coisas, vitória completa, mas tu não vais ter a minha presença. Os dois estão no hall de homens da fé. Nós estamos falando deles hoje porque os dois falaram: não nos importa as coisas, nós queremos a tua presença. A única coisa que eles pedem é a presença de Deus, é o que mais importa. Nessa noite a minha oração é que o Espírito Santo mostre no seu coração e sonde o seu coração. Se você não é movido por aquilo que Deus pode te dar, se você não é movido por quanto Ele pode fazer na sua vida, mas a minha oração é que você seja movido por quem Ele é, por causa da sua glória e do seu amor por Ele e da amizade e intimidade que você quer nutrir. Porque na presença de Deus é que nós somos transformados. Na sua presença é que nós somos mudados de dentro para fora. E o que está acontecendo aqui, deixa eu mostrar para você entender, é mais ou menos o seguinte. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar uma vitória completa. O que tu precisa hoje aqui? Brasa Church. Abre um telão, Deus diz: olha, Brasa Church está... eu tenho achado graça aos olhos de vocês e eu vou atender o pedido de todo mundo. Então é o seguinte, daqui para diante vocês não terão mais preocupações. Salário, 20 mil reais vitalício, até morrer. 20 mil é um bom número, não? Sim. Já que é para pedir bem, vamos pedir mais. 30 mil. 30 mil até o fim da vida. Nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Casa própria, carro próprio. Saúde, nunca vão ficar doentes, ninguém, nem tu e da tua família. Segurança, nunca vai acontecer nada com vocês. Vocês vão ter tudo, vão só viver em paz. Mas, a partir de hoje, quando eu entregar isso, vocês não terão mais acesso à minha presença. Vocês não terão mais acesso a um relacionamento íntimo comigo. É exatamente isso que Deus está dizendo e está propondo para Moisés. Uma vitória garantida. E isso acontece com frequência na Bíblia. Seres humanos são previsíveis. Nós somos parecidos com aquelas pessoas que nós criticamos quando lemos a Bíblia. Agora tem uma história onde Jesus chega até 10 leprosos. Eles estão em um local destinado a pessoas com lepra, afastado da cidade. E eles pedem para Jesus curar. E Jesus diz: tá bom, saiam caminhando daqui até o sacerdote. Era uma lei. Para provar a cura precisava, para comprovar que a pessoa tinha sido curada, tinha que se apresentar para o sacerdote. Ele diz: vão em fé e no caminho vocês serão curados. Os 10 vão e no caminho os 10 são curados. 9 seguem embora felizes, contentes e gratos a Jesus, porque foram curados, mas vão viver as suas vidas. Um só volta para agradecer a Jesus. Um só volta para ter relacionamento com Jesus. E Jesus pergunta: não eram 10? Porque só um voltou para agradecer. A minha oração hoje é que você não seja um dos 9. A minha oração é que não seja eu um dos 9. Que eu seja aquele que fui curado por Jesus, mas não me contento com a cura. Eu quero o relacionamento com Ele. Por isso eu volto a minha vida o tempo inteiro, dia e noite, para aquele que me deu tudo.
Terceira pergunta dessa noite: que coisas têm sido o foco da sua vida? Qual tem sido o foco da sua vida nesse relacionamento com Deus? Tem sido algum pedido específico de cura, de restauração familiar, restauração financeira, paz, ou até mesmo o ministério? Eu tenho falado isso a noite inteira. Até o ministério, até fazer. É possível que alguém suba aqui, cante sobre Deus, mas não tenha intimidade com Deus. É possível que alguém esteja servindo e venha em uma reunião ou participe de reuniões de maneira mecânica e não tenha nutrido um amor profundo pela presença de Deus. Você está atrás do quê? De um avivamento? Ele é mais importante do que a presença de Deus, um romper de Deus na sua vida. O ponto é que Moisés já tinha conquistado tudo isso. Mesmo assim não se contentou. Já tinha tudo. E ele diz: não basta, eu quero mais. O que me leva ao segundo ponto do versículo 18. Então disse Moisés, então olha só, recapitulando, Deus disse: eu não vou com vocês. Moisés diz para ele: mas como que tu não vais comigo? E ele dá uma série de argumentos. Então diz: tá bom, então eu vou contigo. Ele já tem vitória garantida, já está tudo certo. Moisés está naquela conversa, numa negociação santa, e Deus já tinha atendido todos os pedidos dele. E aí do nada Moisés, maluco da cabeça, diz: então tá, Senhor, não basta tudo isso, eu vou te pedir, me mostra a tua glória, me mostra a tua presença, mostra-me quem tu é. Eu quero ir mais fundo, eu quero saber quem tu é. O ponto 2 é esse: o interesse de Moisés não estava nas coisas, o interesse de Moisés estava na intimidade. O interesse dele não estava em toda a vitória garantida. Ele estava dizendo: eu não quero saber de terra prometida, eu não quero saber de cuidado e de vitória garantida. A única coisa que me importa é a tua presença. Ele ultrapassa o limite do pedido, ele vai mais longe do que talvez outra pessoa tivesse coragem de ir. Mas eu quero te dizer isso: quando ele faz esse pedido, ele está menos focado nele e mais focado em Deus. Ele está menos interessado nos sonhos pessoais e mais interessado em Deus. É menos de mim e mais de ti. Você sabe que eu gosto de exemplificar e eu vou fazer isso agora. Olha só, Moisés está numa negociação santa ali, e é mais ou menos assim, ó. Pense que você tem que mudar de apartamento, e você está procurando um lugar, e o seu budget é R$2.000. Então você olha vários apartamentos de 2.000, você olha um e fala: pô, esse aqui vale mais, está até barato. Você olha, ele é lindo e perfeito, e você faz uma proposta ofensiva. Tem bons negociadores que fazem propostas ofensivas e mandam um e-mail: olha, eu estou disposto a pagar R$1.000, sem fiador, e preciso de 6 meses de carência. Ousado, né? Aí vem a resposta: ok, concordo com tudo. Qualquer pessoa, quando olhasse aquilo, ia dizer: é de Deus. Tudo o que eu precisava aconteceu. Era 2.000, virou 1.000. Não tinha como ter fiador, porque é difícil alugar sem fiador, né? Tem uma pessoa só que aluga. Ou está todo mundo dormindo. Quem está dormindo diz amém. Estou aprendendo. É isso aí, são muitos anos de treino. Então já tem tudo. Tá bom, é R$1.000, sem fiador, e carência de 6 meses. Melhor impossível. Se sou eu já digo: tá fechado, deu, já era, já assino rápido para não voltar atrás, porque o cara se enganou. Mas Moisés recebe essa aprovação de Deus, algo muito melhor do que ele imaginava, e ele diz o seguinte: isso aí não basta para mim. Contraproposta: não quero pagar condomínio. É isso que ele faz. Ele é abusado. Moisés é abusado porque a vida dele é movida por um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Eu, como pastor dessa casa, tenho o dever de despertar, de ensinar e despertar em você uma fome e uma paixão pela presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa que Ele possa te dar. Nós oramos por cura e sabemos que Ele cura. Nós oramos por provisão financeira, sabemos que Ele faz isso. Nós oramos por restauração de relacionamentos e sabemos que Ele faz isso. Mas isso não é tudo. Existe algo bem mais profundo do que isso, que é um relacionamento íntimo, de falar face a face com Deus, como
quem fala com um amigo. Moisés estava do outro lado. Ele estava num tempo em que não poderia viver isso. Nós estamos agora do outro lado da crucificação. Nós temos o direito, nós temos uma autorização dada por Deus de sermos amigos íntimos dele. Basta querer. Alguns teólogos falam isso. Eles explicam que quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus responde: tá bom, eu vou te mostrar. E alguns teólogos falam que o mais alto favor concedido a um ser humano na velha aliança foi esse. Moisés, ele tem um vislumbre do que seria a crucificação. Ele tem a oportunidade de ver um pouco da glória de Deus, que só foi possível a partir da crucificação e ressurreição de Jesus. A intimidade, e é isso que eu quero concluir, eu quero martelar nessa noite. A intimidade não é a mesma coisa que você conhecer a Deus, não é a mesma coisa que relacionamento. Eu posso conhecer uma pessoa, posso conhecer o Wagner, e o Wagner tem o meu telefone. Nem todo mundo aqui tem o meu telefone, então ele é meu conhecido. Ele pode me ligar e me pedir dinheiro. Pastor, preciso de uma grana. Pedir é livre. A minha filha, essa história é verdadeira, ela abre a minha carteira e pega o meu cartão e compra, sem me pedir. Isso é intimidade. A minha mulher, a Janine, ela é quem libera ou bloqueia o meu cartão. Isso sim é intimidade. E Deus, é Ele quem me dá a provisão financeira. Então olha só, você pode conhecer a Deus, mas não ser íntimo de Deus. Você pode estar vindo nos cultos, você até se arrepia, você até chora, mas você não é íntimo de Deus. A minha oração nessa noite é que você entenda que assim como Moisés é possível acessar a intimidade, porque quando você é íntimo de Deus, a sua vida é transformada de dentro para fora. Não é uma religião, não é um grupo de uma comunidade legal, não é porque o som te motiva, não, é porque tudo é sobre Ele. O dia que você ficar face a face com Ele, você nunca mais será o mesmo. É por isso que o meu coração rasga, é por isso que eu oro tanto por você, eu oro tanto por essa casa, eu oro tanto por pessoas que andaram conosco e agora não estão de novo. Eu oro e digo: Senhor, um toque teu pode mudar tudo, Senhor. Um dia que alguém te veja face a face, um dia que alguém sinta o teu amor, um dia que alguém tenha aquela sensação que eu já tive um dia, onde parece que eu sou totalmente amado e totalmente conhecido de Deus. E aí aquela música da Fernanda Brum martela na minha cabeça: quem um dia andou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Essa é a maior verdade do crente, porque crente não é o cara que vai no domingo, crente é aquela pessoa que fala face a face com Deus na segunda-feira, na terça-feira e todos os dias. Moisés não estava satisfeito, ele pediu grande, ele pediu muito, mas deixa eu te dizer, é melhor pedir demais do que pedir de menos, é melhor crer demais do que crer de menos. É por isso que o salmista Davi escreve no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor, e é isso que eu quero e procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias. Ele não está dizendo que ele quer viver na igreja. Aquela casa representava a presença de Deus. Ele estava dizendo: eu quero ser absorvido pela presença de Deus. Eu não quero voltar para minha casa e viver uma vida normal. Eu quero ir para o meu trabalho e viver na presença de Deus. Eu quero andar na minha família e viver na presença de Deus. Eu quero estar na reunião de condomínio e viver na presença de Deus. É isso que Davi pediu, é isso que Moisés pediu, é isso que eu estou pedindo nessa noite para o Senhor, e é isso que eu te encorajo a pedir para Ele: um toque. Meu Deus, estou me encaminhando para o fim, falta só mais meia hora. Isso é muito louco, é um divisor de águas um texto como esse. Moisés tinha tudo, vitória garantida. Ele falou: não é isso que eu quero. Tu sabes, Senhor, eu sou teu amigo. Não é o que tu pode me dar, não é as contas pagas, não é a paz que esse mundo pode me dar, não é reconhecimento profissional, não é sobre isso. É sobre ser amigo de Deus, ser íntimo do Senhor. E eu pergunto, a última pergunta dessa noite:
onde você quer se encontrar depois de muitos anos de relacionamento com Deus. Você já está indo na igreja. Tem gente aqui que já vai há 10 anos, 20 anos. Onde você quer ser encontrado nesse relacionamento com Deus daqui 5, 10, 20, 30 anos? Se você só conhecer a Deus, você está focado na terra prometida. Se você ficar só focado na terra prometida e nas promessas, se ela demorar no meio do caminho, você se frustra. E se Deus te der muito dessa terra, é possível que você se esqueça dele. Se o seu foco está no que ele pode te dar, o êxito na sua vida é depois. O êxito na sua vida algumas vezes pode te afastar de Deus, e a demora pode te afastar de Deus. Daqui 20 anos, a única coisa que vai restar na sua vida é a intimidade de Deus. Se a ênfase for o seu ministério, você vai fracassar. Se a ênfase for as coisas que Ele pode te dar, sua vida vai fracassar. E eu quero contar esse testemunho. Há algumas semanas, tem um senhor, um irmão nosso aqui da igreja, fiel, dizimista e ofertante, irmão Cir, de 88 anos. Está aqui o irmão Cir no segundo culto, gente. Ele é crente, verdade? Levanta a mão. Irmão Cir tem 88 anos. É um homem que serve a Deus. Fica de pé para a igreja conhecer o irmão. Fica de pé para a igreja conhecer o irmão. Está desde as 4 horas da tarde aqui, participando de todos os cultos. Ele me convidou há muito tempo atrás para tomar um café com ele. Primeiro culto que ele veio empolgado. Eu chorei quando ele me disse isso. Ele disse assim: a presença que tem aqui eu já vi em outros lugares. E eu falei: é? E ele falou: na cruzada do Billy Graham. E eu falei: nossa. Eu falei: opa. E eu já fiquei empolgado. E aí nós marcamos de tomar esse café. Demorou. Ele foi internado, passou perto da morte, mas Deus, não era a hora dele. Deus queria ele vivo, e ele voltou são e salvo. E nós fomos tomar um dia desse, uma segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã. Jani e eu estamos lá. Ele montou uma mesa cheia de recortes de cruzadas, fotos de momentos importantes. Ele foi em cruzadas por todo o mundo, ajudou a organizar pregadores para virem aqui para Porto Alegre, ajudou alguns pastores a construírem, implantarem igrejas na cidade, no estado. E cada vez que ele me contando uma coisa, ele se emocionava, e a Janine e eu, a gente começava a chorar, porque ele dizia: então Deus me disse, não vai por aí, pega esse trem e vai para tal cidade. Ele chegava lá, encontrava alguém, pregava sobre Jesus, e essa pessoa entregava a vida para Jesus, e 20 anos depois ele tinha notícia que a pessoa era um líder e um pastor de uma igreja. Aí ele dizia: o Espírito Santo me disse para ir tal lugar, o Espírito Santo me disse para vender isso e doar para isso, o Espírito Santo me disse isso. E agora eu estou diante desse senhor de 88 anos, e hoje ele diz: eu quero ser sensível à voz de Deus hoje, e Deus está falando coisas no meu coração, ainda hoje eu quero dar frutos. Aos 88 anos, Janine e eu saímos dali, meio-dia, e aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo e com ela. No trajeto dali até a nossa casa, 20 minutos mais ou menos, a gente foi em silêncio no carro, chorando. Eu tentava falar uma coisa para ela e começava a chorar. Ela tentava falar uma coisa para mim e eu começava a chorar. Por quê? Porque nós estávamos diante de alguém que era amigo de Deus, alguém que falava face a face. Você conhece um crente? Você conhece quando está falando com um crente? Você conhece quando alguém, o cara pode dizer que ele é crente, que ele é evangélico, mas o crente que fala face a face, você conhece? O jeito de falar, o jeito de pensar é diferente. Não é fake. O fake é fácil de ver. Estou falando alguma bobagem? Agora aquele que tem intimidade com Deus, você é impactado. Nós fomos impactados naquele dia, aos 88 anos. E eu e a Janine falamos: eu quero estar assim também, sensível à voz de Deus até o último dia. Eu já digo para deixar gravado aqui: eu quero pregar até o último dia de vida. No dia do meu velório, eu vou pedir que façam levem toda a banda e façam um worship lá de todas as músicas, com guitarra bem alta e bem forte, que eu quero honrar o nome do Senhor na minha morte. Então eu vou te dizer, em 2 minutos, passos práticos para você fazer isso. Tá bom, Maurício, como eu tenho intimidade com Deus? Essa é a pergunta. Você já sabe que tem que ser íntimo de Deus. Como? 2 minutos eu vou te dizer. Número 1. Primeiro você precisa entender se tem um relacionamento, se você tem intimidade com Deus.
precisa entender isso de uma vez por todas. Tem que sair daqui com essa decisão no coração. Eu só conheço Ele, eu sou íntimo dele. Qual é um sinal? Quando você é mudado de dentro para fora. Quando você não é mudado porque as pessoas estão te dizendo para mudar, ou porque a igreja está dizendo para você mudar. Você é mudado de dentro para fora porque agora é Ele quem mora dentro de você. Então você é íntimo de Deus, e aí as mudanças acontecem de dentro para fora e as pessoas percebem. Eu já contei isso aqui há muito tempo atrás, quando nós estávamos naquele período de pandemia, não aconteciam cultos, lockdown aqui. Antes disso tudo que nós estamos vivendo aqui, há 2 anos e meio atrás, eu, a Janine, minha família toda, nós estávamos em Maceió. Eu tinha pego Covid, agora a gente está ali há alguns meses. E as coisas amorteceram na igreja, muita gente cansada porque a gente não tinha culto, não sabia se Brasa Church ainda ia existir, as pessoas estavam em dúvida. E aí, a Janine tem asma, e lá ela estava muito bem. E toda vez que nós vamos em um médico aqui, há pouco tempo atrás, ela ficou 30 dias internada com essa asma. Toda vez que nós vamos no médico, um pneuma, ele diz: vocês não podem morar em outro lugar, em outro estado? E à medida que o médico sempre fala isso, eu por dentro fico: está amarrado em nome de Jesus, está usando a boca desse médico. E agora nós estamos lá, ela está vivendo muito bem. E aí ela dizia assim para mim, às vezes acordava cedo e dizia, e falava assim para mim: eu acho que nós vamos ter que morar aqui mesmo, nós vamos ficar aqui. E aí uma outra vez eu falei: tá, mas e a igreja e o chamado de Deus na nossa vida? E aí a conversa não foi muito boa. Como eu sou um marido muito sábio, o que eu fiz? Nada. Então ela acordava de manhã e falava assim: não adianta, acho que nós vamos ter que ir embora. Aliás, acho que nós vamos ter que morar aqui, vamos ter que ficar aqui, porque aqui é qualidade de vida e tal. E todo dia de manhã ela saía, fazia uma caminhada de quase 1 hora e voltava na beira da praia, torrada, e tinha feito o seu devocional. Então ela saía reclamando, dizendo: vamos morar aqui. E eu deixava, e ela ia conversando com o Senhor, tendo intimidade com Deus. Quando ela voltava, ela entrava suada, vermelha, e falava: não adianta, nós vamos ter que voltar mesmo. É a vontade de Deus, é isso que Deus quer para nós. Quase todo dia era a mesma história. Ela queria uma coisa, mas por causa da intimidade, ela fazia aquilo que Deus queria fazer na vida dela. E o resultado da nossa vinda para cá é participarmos disso que Deus está fazendo. Deus está derramando o seu amor sobre a nossa igreja. Deus está derramando a sua face sobre nós. E a nossa igreja precisa estar atento a isso e priorizar. O que mais nos importa é a intimidade com Deus. Segunda coisa, investindo tempo diário com Deus através da Bíblia, oração e louvor. Não tem outro caminho, ok? Através da leitura bíblica, oração e louvor. Quando, Maurício? Todo dia de manhã, lê um versículo, ora a Deus sobre aquele versículo e canta um louvor. Coloca lá no play e canta junto. Maurício, eu sou desafinado. Glória a Deus que Ele não dá valor para a sua voz e Ele olha o coração, mas canta a Deus, adora o Senhor. Por quê, Maurício? Porque quando você sair na rua e o cara te fechar, você já não está mais nesse mundo, você já está em Nárnia, porque está na presença de Deus. Então Ele te fecha e tu fala: Deus te abençoe, no nome de Jesus. Você chega no trabalho e só tem problema, tá todo mundo reclamando, e você sai caminhando falando em língua estranha no meio de todo mundo, parece um maluco, porque você já está em outro lugar. É por isso que para Deus falar com você, você precisa ler a Bíblia. Tem gente que diz: eu quero ouvir a voz de Deus. Tá bom, leia a Bíblia, a voz de Deus está na Bíblia. Não, Maurício, eu queria ouvir de maneira audível, como o pessoal fala. Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus audível. Faça isso por 21 dias e isso vai se tornar um hábito. Faça isso por 90 dias e isso vai se tornar uma cultura na sua vida. Aprendi isso essa semana. Terceiro e último. Como, Maurício? Primeiro, descubra se você tem relacionamento ou tem intimidade. Segundo, mergulhe de maneira intensa na palavra de Deus, louvor e adoração. Terceiro e último, deixando essa intimidade fluir de você. Como? Eu não tomo um café com alguém que não seja intencional. Eu não almoço com alguém que eu não tenho interesse de mudar e influenciar a vida dele através da palavra de Deus. Então como que você vai fazer isso? Depois de ter relacionamento íntimo com Deus, depois de meditar na sua palavra, cada pessoa que passar na sua frente, você vai compartilhar o amor de Deus por ela, para ela. Quando alguém sentar com você no almoço,
Fale de Jesus para ela. Quando você for na reunião dos seus amigos, compartilhe o amor do Senhor. Todas as pessoas aqui devem ter redes sociais. Tem gente vendo você, tem gente curtindo as suas fotos. Então pare de postar fotos e comece a falar nas redes sociais sobre o que Deus tem feito na sua vida. Porque toda vez que você fala, você libera uma verdade na sua vida. Você fala daquilo que vive. Então eu quero te encorajar. Deixe essa intimidade fluir contando a sua história para todo mundo. Amém. Acabou o meu tempo. Eu não sei se o diabo, quer dizer, eu tenho certeza que o diabo não tem medo se você vai no culto no domingo. Mas eu vou te dizer, eu tenho certeza que ele treme nas pernas se você tem intimidade com Deus. Porque um homem e uma mulher que tem intimidade com Deus chacoalham o inferno, saqueiam o inferno. Eu tenho certeza que ele não se importa se você veio ou não vem, se ficou em casa ou não ficou. Agora, se você dobra os joelhos, abre essa voz de taquara rachada e canta para Deus, a Bíblia diz que cadeias foram quebradas. Eu oro por uma igreja que, assim como Moisés, quer mais, quer muito mais. Assim como Abraão disse, tá bom, pode me tirar as coisas, eu quero a tua presença. Moisés disse, eu quero a tua presença. Apóstolo Paulo escreve todas as suas qualificações e diz, eu ganhei tudo nesse mundo, eu tenho todos os reconhecimentos e os diplomas nesse mundo, mas considero tudo como refúgio. Refúgio é a mesma coisa que esterco. Eu vou traduzir para você, cocô. Ele está dizendo, tudo o que eu sou, todo o meu currículo não presta, é esterco. E comparado à gloriosa oportunidade de ser chamado filho de Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, a minha oração nessa noite é que você desça do salto, que a sua máscara caia, que você tome um soco no estômago, que você abra os seus olhos, que os seus ouvidos sejam destampados, para que você entenda que o que nós fazemos aqui é um culto a Deus, um culto de intimidade e relacionamento com Deus, para você viver a sua vida lá fora de maneira que honre o nome do Senhor, que as pessoas olhem e vejam, é diferente, não é evangélico, é crente, não é evangélico, é seguidor de Jesus, não é mais um evangélico maluco da cabeça, esse anda com Deus, esse onde entra muda o lugar. A minha oração é que você seja amigo de Deus, íntimo de Deus, e a sua família e a sua vida serão transformados para sempre. Em nome de Jesus, pode aplaudir ao Senhor. Maurício, tudo isso que tu pregou eu já sei. Então para de saber e começa a viver. Começa a viver, meu irmão. Eu sei que muita coisa que eu prego, muita gente já sabe, e eu quero te encorajar a viver. Agora vem a loucura. A loucura é você não olhar para o relógio agora e não importar que amanhã é segunda-feira. Nós vamos cantar essa música, mas eu vou te convidar para fazer de um jeito maluco agora. A primeira vez que Moisés se encontra com Deus é no alto daquele monte, com essa sarça ardente e essa voz saindo do meio, dizendo, passado 40 anos apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor saindo lá de dentro. E a voz dizia, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés tremeu de medo, não tinha nem coragem de olhar para Deus. Então o Senhor disse, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Onde a presença de Deus está é terra santa. Eu vou te convidar para fazer uma loucura. Nós vamos cantar essa música como nunca antes. Eu vou te convidar para encher os seus pulmões como nunca antes e cantarmos com toda a força, bem como nós cantamos no início, suave, sem bateria, pode ser? Bem no início, foi assim, sem bateria no início? Nós vamos fazer igual, só a voz da igreja. E eu vou te convidar para fazer uma loucura, como um símbolo, tirar a sandália dos seus pés, tirar os seus sapatos, se você puder fazer isso, ficar com seus pés descalços, encostar no chão e entender que você está num lugar santo. E o lugar é santo, pode ser aqui, pode ser qualquer outro lugar que você pisar. Ele é santo porque a presença de Deus está naquele lugar. Se você não veio preparado, não fique com vergonha
Se você está em casa, meu Deus, não consigo nem tirar minha meia, meu pai. Preciso perder peso. Esse ano ainda, até o Natal. Você que está em casa assistindo online também, se você puder fazer isso, dobre seus joelhos. Nós vamos cantar essa música como nunca antes. Joga fora esse relógio. Deus vai prover. Dedique um tempo ao Senhor. Vamos cantar com todo o nosso coração. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, envolto em tua presença. Aos teus pés é
nada mais.